Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e vamos pro vídeo, tá, gente? Então, gente, eu tava parando pra refletir que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E o óbvio que precisa ser dito de hoje é que a gente precisa aprender a tratar as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado. Tem muitas pessoas que elas, por estarem ou muito preocupadas com a sua própria vida, então às vezes não é intencional, ou porque são pessoas egocêntricas mesmo, não se importa da forma como está tratando outra pessoa. Tem gente que só sabe olhar pra si, para as próprias necessidades, pro próprio eu, né? E não sabe, assim, se comportar, né? Ter uma postura que vai ali melhorar a convivência com outras pessoas. Resumindo, são pessoas realmente, como eu disse no começo do vídeo, egocêntricas, né? E essas mesmas pessoas, depois que elas recebem um pouquinho daquilo que elas dão, elas acham ruim. Ou seja, trata mal os outros, e aí quando as pessoas resolvem tratar elas da mesma forma que elas estavam tratando outras pessoas, acham ruim. E eu posso dizer pra vocês, gente, uma hora ou outra, se você trata mal as pessoas, uma hora ou outra, você vai se deparar com uma pessoa, às vezes, pior do que você. Que vai tratar você pior do que você trata os outros. E aí, talvez, nesse momento, você vai entender a forma como você está tratando outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai lidar com outra pessoa, porque a gente está lidando com outro coração, com outra mente. E cada pessoa, a gente tem seus problemas, cada pessoa tem suas dificuldades. E mesmo com a gente, com os nossos problemas, nossas dificuldades, a gente faz o possível para não descontar nos outros. Ao menos eu sou assim. Se eu estiver passando por algum problema, por alguma situação difícil, eu me seguro pra não descontar em ninguém. Porque eu sei que ninguém tem nada a ver com os meus problemas, né, gente? Tipo, se eu estou passando por um problema, o problema é meu, né? Então eu tenho que buscar resolver esse problema e outras pessoas não têm nada a ver com isso. Mas é óbvio que precisa ser dito, né? Mas infelizmente tem gente que não é assim. Tem gente que tá passando por um problema e aí quer descontar no mundo todinho. Todo mundo que cruzar no caminho dessa pessoa quando ela estiver irritada, tiver algum problema, sai de baixo porque, sei lá, o mundo vai desabar. E ela leva quem tá junto com ela, entendeu? A pessoa leva com quem tá junto com ela pra desabar junto, sabe? Então, quando você estiver passando por um momento difícil, né, fale com Deus, busque terapia, busque recursos para você resolver a situação que você está passando. Mas, gente, não fica tratando mal outras pessoas, porque assim, cada pessoa tem seus problemas, sabe? Você vê um exemplo disso em pessoas que trabalham com o público, né? Eu tô pra ver pessoas que sofrem mais do que quem trabalha com o público. Às vezes a pessoa tá lá de boa trabalhando, né? E aí chega um cliente porque acha que é cliente, né? Acha que tem direito de falar da forma que quer, de exigir o que quer, né? E que não tem que ter modos boa educação, né? E só que para lidar com pessoas, independente se é um trabalhador ou um cliente, você tem que ter uma boa educação, né? Tem que tratar as pessoas como ser humano, porque é isso que elas são. Aí chega um cliente, mais isso, mais aquilo, mais não sei o que, não sei o que. Às vezes já tem um problema, sei lá, no relacionamento com qualquer outra coisa, e sai despejando além do trabalhador. Aí eu fico pensando, o que o trabalhador tem a ver com seus dilemas, entende? Então, assim, às vezes você não tá reclamando a respeito de alguma coisa com o serviço de atendimento com o trabalhador, que aí é uma coisa. E até assim você também tem que ter modos para falar, porque só piora a situação. Se você vai fazer reclamação de algum trabalhador e você já chega gritando, a chance dele te ouvir e te atender e fazer algumas coisas de bom grado acaba lá embaixo, sabe? Então, gente, uma coisa de sabedoria que eu aprendi é que se você quer resolver alguma coisa, se você quer que uma pessoa resolva uma coisa pra você, trata essa pessoa da melhor forma possível. Já chegue dando um sorriso, já chegue sendo alegre, já chegue, sabe, tratando a pessoa bem. Porque se a pessoa tiver algum problema e ela for algum humilde, bem que seja um pouquinho, ela vai pedir desculpa a você. Ela vai dizer, eita, me desculpa, realmente, né, era pra ter feito esse ajuste, eu não fiz e tal. E vai querer te tratar bem e resolver o mais rápido possível pelo fato de você ter tratado ela bem. Agora, se você pensa assim, não, mas eu fui injustiçada, já vou chegar gritando, já vou chegar falando e tudo mais, mesmo que você seja injustiçada. Mas só o fato de você ir na agressividade, na grosseria, vai fazer com que essa pessoa não queira resolver. Mesmo que ela tenha que resolver, mas ela vai resolver de má vontade, sabe? Ela vai resolver assim, de mau gosto, tipo, ai, deixa eu resolver logo. Essa pessoa aqui é insuportável e tal. Então, assim, gente, vocês escolhem a forma que vocês vão ser tratados a partir do momento de como você trata outras pessoas. E se vocês estão para resolver alguma coisa, tá? Trate essa pessoa que você tá para resolver alguma coisa da melhor forma possível. Mas a pessoa que tá errada, o profissional que tá errado e tudo mais, mesmo assim, engula seu orgulho, seu ego
E trate essa pessoa bem, porque você está dando uma lição para essa pessoa. Se a pessoa está sendo mal educada, o seu comportamento gentil, o seu comportamento educado, vai ensinar para essa pessoa como ela deve ser, como ela tem que te tratar. Aí você pode dizer, mas a pessoa é muito egocêntrica e tudo mais. Tudo bem. Mas se for uma pessoa que ela tem um mínimo de noção sobre como tratar pessoas, um mínimo de noção sobre a realidade desse mundo, né? Não vive num falso self e vive na realidade, essa pessoa vai ver que pisou na bola. E essa pessoa vai voltar atrás dos comportamentos dela. Não com você, talvez, que ela tratou mal. Mas talvez na próxima pessoa que ela for atender, ou você na próxima vez que você for no estabelecimento, um exemplo, ela já vai tratar diferente. Porque ela vai pensar, poxa, eu tratei essa pessoa mal e essa pessoa ainda assim me tratou bem. Acho que eu fui injusto com essa pessoa. E aí a pessoa vai tentar consertar o seu erro, consertar o seu comportamento, tratando você bem, a partir do momento que vê que você foi uma pessoa educada. Então, gente, a gente o tempo todo tá influenciando pessoas, ensinando pessoas. A gente não se dá conta, às vezes a gente pensa assim, quem sou eu para ensinar algo a alguém? Quem sou eu para influenciar alguém? Mas a gente tá, gente. É porque a gente não percebe o impacto que a gente causa nos outros. Ou a gente tá ensinando as pessoas a serem melhores, através de exemplos, ou piores, incitando o pior em outra pessoa. Então, assim, se a gente tem a oportunidade de fazer a diferença, de ensinar pessoas o que é bons modos, o que é educação, que é algo que eu vejo que tem se perdido, infelizmente, no mundo de hoje. As pessoas hoje em dia não querem mais dar bom dia, boa tarde, boa noite, dizer com licença, dizer obrigado, dizer por favor, né? Que são questão de bons modos. Infelizmente, muita gente não tá fazendo isso, mas você pode influenciar essa pessoa a praticar os bons modos, se essa pessoa é uma pessoa que tá nem aí pra isso, sabe? E que não se importa com o próximo, não se importa às vezes como vai ser vista pelo próximo, né? Porque uma pessoa que não tem educação, ela tá pouco se importando com aquilo que as pessoas vão achar dela, né? E em certo sentido isso pode prejudicar muito e em muitas esferas da vida. Pessoas mal educadas, elas são prejudicadas no trabalho, nos relacionamentos interpessoais. Então, assim, gente, não tem vantagem nenhuma em você ser uma pessoa mal educada, em ser uma pessoa que trata mal os outros. E também ser uma pessoa que acaba sendo para os outros simplesmente aquilo que é para você. É uma realidade que uma hora ou outra você vai encontrar uma pessoa que vai tratar você da mesma forma ou pior. Mas se você for uma pessoa diferente, se você é uma pessoa que trata todo mundo bem, isso não tem nada a ver com falsidade, porque eu acho que tem gente que pensa assim, mas se eu tratar todo mundo bem, eu tô sendo falsa, porque eu estou disfarçando que gosto de todo mundo e tudo mais. Gente, a Bíblia deixa claro uma coisa, você tem que amar todos, você não tem que gostar de todos. O que isso quer dizer? Você tem que amar, respeitar as pessoas. Isso não significa que você tem que andar com todo tipo de pessoa. Mas mesmo até aquelas pessoas que você não gosta, não significa que você vai tratar mal. Eu não gosto dessa pessoa, então vou ser mal educado com ela, então vou se tratar rude. Não, gente. Não, a gente tem que saber agir com sabedoria, sabe? Mesmo que seja uma pessoa que você saiba que não gosta de você, dê um bom dia, boa tarde e tudo mais. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que não gosta de você, mas se você tratar mal, você vai estar arrumando problema pra si. Porque essa pessoa às vezes pode até lhe perseguir. Pode até querer lhe fazer algum tipo de mal. Por quê? Porque você simplesmente tratou ela mal. Você mexeu com o ego dela. Tem pessoas que são assim. Se você mexer com o ego delas, é o suficiente para elas nunca mais lhe deixarem em paz. Então, mesmo que você não goste de alguém, trata essa boa pessoa, nem que seja para você ter paz, né? Você tá ensinando uma lição pra pessoa, ensinando essa pessoa que é educação, e ao mesmo tempo você tá fugindo de problemas, de situações que poderiam acontecer com você, de problemas, e você tá fugindo deles. Então, gente, tudo é uma questão de sabedoria, né? Então, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas com educação. Ensine as pessoas o que é um bom dia, um obrigado, um por favor, um com licença. Porque hoje em dia tá faltando pessoas com boas maneiras, com boa educação. Às vezes você chega em um ambiente e aí você diz bom dia, boa tarde. Aí tem gente que olha na sua cara e vira a cara. Essa má educação não diz nada a respeito de você, não diz a respeito da pessoa que não quis responder. É um problema dela. Eu lembro até hoje que eu cheguei num ponto de ônibus, na época que eu pegava ônibus, porque hoje em dia a gente fica mais com o aplicativo de transporte, né? No celular, mas na época eu pegava ônibus, às vezes eu chegava num ponto de ônibus e dizia bom dia, boa tarde, o povo olhava na minha cara e virava. E aí eu pensava, o que é que custa dar um bom dia, uma boa tarde? Já que se virou, olhou pra minha cara, dava pelo menos um bom dia, boa tarde. Porque assim, se você dá um bom dia, boa tarde e o povo finge que não escuta, até a gente tenta se convencer, não, a pessoa não escutou não, por isso que não respondeu. Agora, você olhar pra cara da pessoa, observar a pessoa, mostrar pra pessoa que você notou a presença dela, que você ouviu ela lhe cumprimentando e você escolhe ignorar a gente. Isso eu acho o auge da má educação. Eu mesmo não fui ensinada a ser dessa forma, má educada desse jeito, não. Uma coisa é você não ouvir o que a pessoa falou, ou às vezes a pessoa tá com mau humor, fingiu que não ouviu uma coisa. Agora a pessoa olhar pra cara da outra pessoa
saber que a pessoa lhe cumprimentou e você virar, entendeu? Porque você de fato não quer falar, aí é outros 500, sabe? Aí é diferente. Então, gente, a gente tá ensinando o tempo todo, a gente tá influenciando o tempo todo. Não pense que é só influencers na internet que tá influenciando pessoas a comportamento. Você influencia o seu próximo, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Mesmo que você não seja influencer de rede social, se você posta uma coisa na rede social que você gostou, que achou interessante, quem tá ali vendo seus stories, por exemplo, gostou daquela coisa, vai atrás, vai comprar, vai usar, tudo porque viu você fazendo, tudo você visitou um lugar, você deu um feedback positivo, olha, eu vim nesse lugar e eu gostei e tudo mais, e venham aqui, ou tipo, enfim, você tá só expressando o que você achou. Vai ter pessoas que vai seguir o que você tá fazendo, simplesmente por um feedback seu. Então, gente, a gente tá influenciando o tempo todo, que a gente possa ser uma boa referência para as pessoas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.